Inicialmente, né, gostaria de agradecer tanto a professora Kátia, em meu nome, no nome da Tânia, a professora Kátia e ao grupo Palesque Braz, por sempre, né, lembrar de nós duas, ainda que muito distantes, e também pelas acolhidas que sempre foram muito calorosas quando estávamos no programa de mestrado de Linguística Aplicada. Podemos começar, cronometrar. Bem, o trabalho que nós trazemos hoje, né, ele tem o título de Ensino de Português para Surdos entre acertos e concertos. O que foi que originou, né, esse título? Foi uma reflexão da minha dissertação e da Tânia, né. Surgiu aí, da seguinte indagação, né, se existe escola bi se a escola bilíngue ela é uma realidade, em todo o Brasil. Ela pode ser, né, em alguns estados, como nós tivemos a oportunidade de estar conhecendo aí, uma escola bilíngue, no sul. Mas aqui no nosso estado, do Piauí, nós não temos, né, não é nossa realidade a escola bilíngue. A nossa realidade aqui é a inclusão do aluno surdo na escola regular, que foi, né, o nosso campo de estudo, né, em 2019 até 2021, quando nós realizamos aí a defesa da nossa apresentação da nossa dissertação, né. Então, esse estudo olhou tanto para a minha dissertação, como para a dissertação da Tânia, tendo em vista que ambas são, pesquisas etnográficas, né, aconteceram dentro de uma escola pública do estado do Piauí, em que ela foi escolhida porque, tinha na época um número representativo de alunos surdos, e nós já tínhamos esse conhecimento, porque em anos anteriores, tanto eu como a Tânia, né, trabalhamos na escola como intérprete de Libras. Então, isso foi o que tornou também esse campo de estudo assim, mais acessível. E, dentre as nossas conversas, nós acabamos percebendo que existiam similaridades, ainda que eu estava trabalhando com letramento visual dentro da língua portuguesa, e a Tânia estava aí trabalhando com os conceitos de mediação, né, em que envolvia o intérprete, o professor e o aluno surdo. Mas tanto no estudo da Tânia como no meu, havia aí um personagem bem comum e que nós, trabalhamos bastante, que foi a presença aí da prática da docente, que foi algo que nós, observamos e conversávamos bastante sobre a prática da docente, porque um era dos últimos anos do ensino fundamental e a outra era do primeiro ano do ensino médio. Apesar de serem perspectivas diferentes, nós observamos, como o título mesmo traz, né, alguns acertos e concertos durante essa trajetória, da realização da nossa pesquisa dentro desse contexto, da escola. Atualmente, né, a escola ainda recebe um número significativo de alunos surdos, e lá os professores, né, é um número muito pequeno que sabe língua de sinais. A grande maioria lá mesmo é a mediação realizada pelo intérprete de Libras. E o que é que nós vamos, observar, né? Que na pesquisa de Mello, na minha, nós observamos que a docente, ela havia ali uma preocupação em que a levou, né, fazer um curso de Libras. E esse curso, ele não teve grandes interferências na sua prática, ela não mudou muitas coisas na sua prática, mas ela conseguia ali fazer uma comunicação, né, com os seus alunos, pequenas comunicações. Tirar uma dúvida, perguntar se estava entendendo, um bom dia, uma boa tarde, né? Você já fez a atividade? Eram as mediações, as interações que aconteciam com o aluno surdo. Não chegava
esse curso ele não chegou a mudar, de fato, assim, profundamente a metodologia da professora, não teve essa influência, mas passou a dar a ela uma independência maior nessas relações de conversa com os seus alunos surdos. Você, Tânia. Bem, continuando, né, as nossas observações, no meu caso, que era uma professora do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, ela não tinha conhecimento nenhum, né, da língua de sinais, embora, né, reconhecesse, né, a importância da língua, mas ela era totalmente dependente da profissional, da intérprete, né, que atuava junto com ela. Inclusive, quando, né, por conta da carga horária da intérprete, esta não podia comparecer, né, ela fazia uma outra atividade, por exemplo, de escrita, né, só de cópias, escrevia no quadro, os alunos copiavam, porque ela não tinha intimidade nenhuma, né, ela não tinha diálogo nenhum com os alunos, né, ou se ela não fazia uma atividade de cópia, ela convidava uma das alunas, ouvintes, que estudava junto com os alunos, que já tinha um pouco já era mais desenvolvida, né, vamos dizer assim, na Libras, e esta atuava como intérprete, né. E por conta disso, apesar desse nosso estudo, né, focar na prática da professora, né, a gente percebeu bem que, né, os alunos, por conta disso, eles praticavam muito a mediação por pares, entre eles, né, seja vamos dizer, pela segregação que a professora fazia em sala de aula, ou seja, ela dividia a turma, né, em dois grupos de alunos surdos e os grupos dos ouvintes, para desenvolver de atividades diferentes. Então, eles, né, acabavam, né, se ajudando mutuamente, né? O que era bom por uma parte, né, porque eles acabavam desenvolvendo uma atividade ali, mas também tinha essa questão da segregação, porque eles faziam atividades diferenciadas. Pode passar, Joaquim, por favor. E aí nós temos que essas professoras, elas, ao final, né, a gente percebeu que elas né, próprias, elas tinham necessidade de rever suas práticas, né, de rever suas práticas em relação ao ensino, né, e uma das principais, vamos dizer, dos principais aspectos que a gente percebeu foi essa questão, por exemplo, da formação docente, né, porque, assim, quem se formou há algum tempo atrás, né, e é o que a gente vê muito, né, inclusive as meninas apresentando e eu lembrando, né, dessa questão da fluência, eu não sei desenvolver uma atividade para aluno surdo, né, como é uma escola regular, que recebe alunos surdos, o professor, ele chega, eu não tenho obrigação de saber, eu não sei, porque na minha formação eu não tive, enfim, então a gente vê muito isso, né, assim, da fala dos professores, da maioria falar que não consegue por conta da formação docente, porque não teve uma formação docente. No entanto, essa escola, ela oferece, juntamente com o CAS, que é o centro que atende aos surdos, cursos, né, mas a maioria não consegue por conta do tempo, por conta da demanda, da carga horária, né, excessiva, não consegue estar realizando esse curso. Enfim, né, e nós temos também aqui o tempo de aula, né, assim, porque para desenvolver uma atividade... Vocês têm 2 minutos. Obrigada. Utilizando recursos visuais, como a Joaquina trabalhou né, na dissertação dela, essa questão do recurso visual, né, é uma atividade mais demorada, que ia levar um pouco mais de tempo, tem essa questão do letramento visual para o letramento da língua portuguesa, e a grande maioria dos surdos não conhece a língua portuguesa, que, de novo, eu volto a falar do trabalho das meninas, né, do projeto que eu já estou, assim, ansiosa para conhecer, enfim, porque a gente tem carência, realmente, de material, e os professores também, né? A gente, que atua como intérprete, a gente vê, né, essa necessidade da questão do professor, da didática do professor, daquela questão mesmo do professor. E, enfim, né, só tem, né, os materiais de aula, que é aquele material já, né, vamos dizer assim, tradicional, que a maioria usa o livro didático, né, mas que não procura, muitas vezes, aquelas orientações que tem no próprio livro didático, a questão dos recursos visuais,
enfim, que poderia ser aproveitado de uma outra maneira, mas que é isso, né, que a gente vê, o maior aspecto aí é a questão mesmo da formação docente, porque a partir daí, ou a formação, ou, né, a pós, né, a formação continuada, né, ao longo da sua vida, né, acadêmica, para melhorar também a sua prática pedagógica. E é isso, né, estamos aqui disponíveis para as perguntas. Vamos aplaudir, né? Obrigada. Júlia, tu tens algum comentário ali? Alguém, pessoal? Na internet aqui no online, ninguém levantou a mão ainda. Aí vamos ver se alguém no presencial vai comentar, senão eu tenho uma questão. Aqui algum comentário? Não, eu vou deixar tu fazeres a tua questão então, Ju. Tá bem, então, Urias, parabéns pela apresentação de vocês e pela pesquisa. Dá vontade da gente ficar aqui um tempão conversando sobre as apresentações, né? Eu sei que a gente não tem esse tempo, mas gera muita curiosidade de ver mais material, de saber mais informação. Então, eu só queria saber de vocês, como que a vivência de vocês na pesquisa influencia até hoje nesse trabalho que vocês desenvolvem de letramento visual e nesse trabalho com surdos, né? Como que toda essa parte teórica e tudo que vocês desenvolveram ao longo da vivência acadêmica e de pesquisa de vocês, como isso influencia no trabalho? Júlia, nessa parte do letramento visual, atualmente eu sou professora de Libras, né? E trabalho na formação de professores. A pesquisa, ela teve a seguinte influência de mudança na minha prática. Como durante a pesquisa a professora trabalhava muito com o livro didático, eu passei muito a observar o livro didático de língua portuguesa, o que tinha ali de recursos visuais que poderiam favorecer, né, e ser explorados pela professora e que geralmente não eram explorados, né, por ela, por questão de tempo, ou até mesmo pela própria professora, como ela me disse, ela não tinha uma formação, ela não sabia como tratar aquele recurso visual. Então, hoje, para a minha prática, né, eu trago essa instigação dos meus alunos em observarem os livros didáticos. Então, eles estão no estágio, né, supervisionado, estão naquele momento de regência, então, vamos olhar mais para o livro supervisionado, ou para o livro didático utilizado em sala de aula. Também já realizei estudos com alunos meus de TCC, esse estudo e essa pesquisa em livros, né, foi até na área da química, em que nós constatamos, durante essa pesquisa, que muitas imagens da área de química que ela analisou na época, né, que eram de transformações químicas, necessitava de um conhecimento prévio do leitor. Ou seja, se o aluno não tem esse conhecimento prévio e nem o professor levou ele a esse conhecimento, ele simplesmente ficou uma imagem meramente como um recurso ilustrativo, como foi grande parte das observações que eu fiz, né, dos recursos visuais que estavam presentes na sala de aula e nos materiais didáticos. Tânia, queres falar alguma coisa? A respeito de minha prática, né, como intérprete, né, a partir do estudo que a gente desenvolveu, da pesquisa, né, a gente sempre procura tirar, né, algum benefício, né, daquilo. Então, assim, a minha prática hoje, como intérprete, eu continuo sendo intérprete de Libras, né, eu vejo, assim, não substituir o professor, porque a gente não consegue substituir, né, eu sou intérprete do ensino médio, então, assim, para essas várias disciplinas do ensino médio, então não tem como a gente substituir o professor, mas tem como a gente, vamos dizer assim, eu me preocupo mais, né, em fornecer ao meu aluno mais informações do que aquelas que são dadas, não para tirar vamos dizer, a autoridade do professor em sala, mas para fornecer ao meu aluno, né, aquilo que ele precisa para avançar, porque eu sei que, né, naquele momento,
com a formação que o professor tem, ele não vai ter condições. Então, a gente fornece outros materiais, procura, né, mais coisas na internet, enfim, né, a gente tenta mediar o máximo possível, né, da prática do próprio professor. Claro que em conversa com o professor, avisando o que está se fazendo, para que a gente consiga desenvolver um trabalho, né, de cooperação. Obrigada, Júlia. Estamos, então, fechando nossos 15 minutos. Muito bom ouvir vocês, Joaquina e Tânia, saudades, tudo de bom aí, quem sabe a gente se encontre presencialmente também em outra oportunidade, né? Ficam aí com a gente, se possível. E Sim. agora eu convido... desculpa, podem falar. Não, só agradecer a oportunidade, né? E quem sabe, né? Algum dia a gente se encontre presencialmente. Saudade de todos.